Boa noite. Como eu estava falando, a gente tinha marcado uma reunião do grupo de pesquisa, né? Que é o nosso grupo de pesquisa é o GPLISA, que é o grupo de estudos e pesquisas de línguas de sinais da Amazônia. Mas, assim, como o assunto é muito interessante, né? Muito necessário, a multimodalidade, né? É uma teoria que, para surdos, né, para língua de sinais, eu costumo falar que ela tem tudo a ver, né, assim, para tudo, mas ainda vai dizer, tudo é multimodalidade, né, ela é muito transdisciplinar, ela abrange aí todas as áreas, mas a gente consegue ver uma relação, assim, muito grande com a língua de sinais com o surdo, né, então, assim, que é algo mais multimodal do que a língua de sinais, né, então, a gente resolveu abrir essa reunião para muitas pessoas participarem, né, para mesmo quem não é do grupo de pesquisa. A gente faz reuniões quase que mensalmente do nosso grupo, e com a pandemia estava tudo parado. Aí resolvemos fazer essa virtual e depois abrir também aí para as outras pessoas que têm algum interesse para surdos e para outras áreas também. Eu sei que tem professores aqui de outras línguas, professores de língua portuguesa, né, de outras instituições que se interessam pela área da multimodalidade, e por isso a gente resolveu abrir. Só informar primeiramente, como vocês sabem, essa ligação está sendo gravada, principalmente para os intérpretes que estão interpretando essa live poderem gravar depois, né, e poderem ouvir, assistir para aprender, porque quando a gente está interpretando, a gente sabe que às vezes vai sendo de maneira muito automática, né? A gente consegue parar muito para aprender os conteúdos. E também, às vezes, quem não teve a oportunidade de participar, assistir. Então, eu quero apresentar para vocês, rapidamente, a professora Janaína, de Aquino Ferraz. Ela é a professora adjunta do Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas da UNB, da Universidade de Brasília. Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Doutora em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília. E líder do grupo de pesquisa em análise e produção de materiais didáticos multimodais para ensino de línguas. O resto do currículo vocês podem olhar depois no currículo Lattes, porque é muito extenso, ela produz muito, né, então a gente vai agora, né, ouvir a apresentação da professora Janaína, né, com a palestra, e que a gente divulgou para vocês, que é a multimodalidade e ensino para surdos, um outro olhar sobre materiais didáticos. Então, professora Janaína, lembrando que ela é minha orientadora também, uma pessoa que eu tenho muita admiração, muito respeito, e então a palavra está com você. Boa noite a todos, boa noite a todas. Bom, primeiramente, é uma grande honra poder dialogar com vocês nesse momento, né? Eu, assim como o Marcos Roberto falou, também tenho muito apreço pelos estudos multimodais discursivos, né? Então, como ele disse também, a multimodalidade, ela faz muito sentido para quem trabalha com línguas, né? Principalmente as línguas de sinais. Por quê? Porque quando a gente fala sobre imagens, sobre outra lógica que não seja acústico-temporal, a multimodalidade ela ganha espaço, né, para que nós tenhamos uma outra alternativa de estudos linguísticos. Então, essa é a proposta da multimodalidade, que a gente tenha um outro olhar, exatamente, linguístico sobre os nossos objetos de pesquisa, sobre os nossos sujeitos de pesquisa, sobre os nossos contextos de pesquisa, tá? Como vocês podem ver aí na apresentação, Marcos, eu vou pedir um favor para você, que você coloque no modo apresentação mesmo, porque agora eles estão vendo uma tela e a outra. Isso, assim, tá? Aí eu vou pedir para você ir passando, tá bom? Então, muito bem. As mídias em contexto. Agora eu vou fazer o seguinte, vocês acham melhor que eu desligue a minha câmera e vocês se concentrem na minha fala ou pode deixar as duas ligadas?
pode dar uma opinião? Acho que pode ficar as duas ligadas, sem problema. Tá bom, então. Acho que pode ficar desligada também. Não tem problema. Tudo bem, tá bom, então. Vamos tentar manter as duas ligadas, então. Marcos, volta lá para o modo apresentação mesmo, a tela inteira. Volta o slide. Isso, muito obrigada. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar. Caso os intérpretes sintam alguma dificuldade na minha velocidade de fala, é só dar um oi aqui que eu dou um freio, tá bom? Então, olha só, vou começar a falar aqui. A tela da Joyce ficou congelada para mim. Aconteceu o mesmo com vocês? Não. Então tá bom. Vamos lá. Não. Perfeito, perfeito, queridos. Muito obrigada. De vez em quando eu vou fazer umas perguntas assim para ver se a nossa comunicação tá ok. Vamos falar um pouquinho sobre as mídias em contexto e o que isso significa. Vou fazer a leitura aqui do slide, me acompanhem. A grande quantidade de mídias circulantes aponta para o surgimento do que chamamos de letramento midiático. O que seria o letramento midiático? Hoje, assim como nós estamos vivendo aqui nessa reunião, existe uma grande demanda para que nós tenhamos competências de leitura de diferentes mídias. E leitura no sentido mais amplo da coisa. O que significa isso? A leitura e a escrita, práticas consagradas em sociedades complexas, requerem muito mais do que a simples decodificação. Compreender os sentidos em textos é tarefa que exige o conhecimento prévio da lógica de mídias diversas. O que ocorre, por exemplo, nesse contexto de pandemia, o isolamento social nos impôs, né, essas habilidades. E aqui estamos nós para mostrar justamente que isso faz sentido, né? Todos com os desafios. Oi? Não, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Foi um lapso aqui, gente. Então, olha só, para fazer, por exemplo, essa reunião, isso demandou muita organização, muita reflexão sobre como fazer da melhor forma, né? E, mesmo assim, a gente ainda encontra diferentes desafios que não eram previstos, certo? Então, olha só como é que esse conhecimento prévio, que é o que eu chamo de letramento midiático, é necessário hoje, né? Vamos passar, Marcos, pode passar o próximo. Então, olha só, a educação entre duas revoluções. A descoberta do alfabeto promoveu uma revolução do conhecimento, porque até então nós tínhamos culturas orais, né? Culturas oralizadas. A escrita imprimiu maior velocidade e capacidade de expressão e deu maior durabilidade e permanência aos enunciados. Tudo bem, isso aí é um grande avanço, mas eu vou discutir mais à frente também os desdobramentos dessa escrita. Pode passar, Marcos. Então, olha só. Olha as reações em relação à escrita. Sócrates posicionou-se contra a escrita, pois acreditava que o leitor, diante dessa facilidade, deixaria de exercitar a memória. Platão temia a facilidade de falsificação e a impessoalidade do texto escrito. A história mostrou que esses medos eram infundados em certa medida, né? Então, havia desafios anteriores e agora novos desafios com a escrita presente na comunicação. Vamos passar adiante. Aí vieram o que Pierre Levy denominou de tecnologias da inteligência. Podem ser percebidas com desconfiança e pessimismo, mesmo pelas mentes mais avançadas de uma determinada época. O receio vem na cultura, nos menores atos da vida cotidiana e na coletividade. Olha um exemplo disso que eu coloquei aqui, como em formato de pergunta. O que pensar do ensino remoto em tempos de pandemia? Para educadores, que eu acho que a maioria aqui né, e quem não for, sinta-se incluído também, porque nós todos somos educadores em maior ou menor medida, né? Como que nós passamos a funcionar dentro do ambiente online
digital, sendo que a maior parte da nossa vida, ela é programada presencialmente. Seja trabalho, seja relacionamento pessoal, seja estudo, tudo era presencial em 90%. E hoje a gente está se vendo obrigado a entender uma outra realidade. Então, todo mundo aqui procura por respostas, digamos assim, né? Soluções para isso. Como é que eu vou poder agora dar aulas que antes eu dava de maneira presencial? Pode passar, Marcos. Acho que você pulou um, não pulou? Isso, pronto. Olha aqui, ó. Reflexos da modernidade nas práticas de linguagem. Giddens define a modernidade como um estilo de vida surgido na Europa do século XVII. A modernidade trouxe progresso e avanços tecnológicos. A alteração da noção de tempo, o conceito de desencaixe, são alguns dos reflexos dessas mudanças. Por que noção de tempo? Veja bem, agora eu acho que a Poliana está fazendo a gravação dessa live, né? E ela acontece de uma maneira síncrona a partir do momento que todos estamos aqui presentes nesse ambiente virtual, mas cada um geograficamente em outro lugar. Então, bem ou mal, é uma questão de espaço, mas também é uma questão de tempo. Porque, posteriormente, essa live, né, vou chamar de live agora, palestra, reunião online, seja lá qual for o gênero, ela vai ficar gravada para que nós tenhamos contato com ela depois. E essas percepções de agora serão outras nesse outro momento. Então, está aí o conceito de desencaixe. E isso não é uma realidade confortável, certo? Por quê? Porque a gente passa a ter que pensar, ter de se comportar de outra forma, com uma outra lógica. Pode passar, Marquinhos. Então, vamos falar um pouquinho sobre cultura planetária. A cultura planetária, ela é eminentemente audiovisual, na qual as pessoas se inserem e com a qual convivem. Nesse contexto, culturas minoritárias podem ser engolidas, tá, pelo processo de globalização, segundo o qual sociedades complexas ditam as regras sobre conhecimento. É daí que vem, por exemplo, o que a gente pensa sobre quem é que diz o que é cultura? Quem é que diz o que é, como é que eu vou falar, maior ou menor? Quem é que dita regras sobre quem tem status e quem não tem? Então, a gente tem que começar a pensar sobre isso, porque as minorias, dentro dessa lógica, elas sempre sofrem mais. Pode passar, querido. Então, vamos falar um pouquinho sobre a abertura para o estudo sistemático das imagens. Freud, estudando a psique humana, descobriu a racionalidade dos sonhos e do imaginário. Olha só, ele viu racionalidade nas imagens. A antropologia, estudando povos ágrafos, descobriu nas formas de representação visual um alfabeto racional e coerente, pelo qual se teria acesso à história e à cultura de um povo. E aí veio a semiótica, que mostrou a possibilidade de diferentes formas de expressão serem estudadas como linguagens. E aí que nós, estudantes, professores, pesquisadores, sobre a língua, sobre a linguagem, temos o nosso espaço de funcionamento, tá? Pode passar. Pronto, chegamos à nossa querida, vou falar nossa, tá? Porque eu sou muito fã da multimodalidade, então estou incluindo todos vocês nisso. As imagens tomam parte da composição do sentido do texto. Os desenhos e as figuras, deixam de ter valor apenas ilustrativo. Ivan Leuven, que são os grandes expoentes da multimodalidade, as modalidades escrita, oral e visual concedem ao construtor do signo a realização do seu propósito ideológico. E isso aqui, gente, é um ponto bastante relevante. Tá? Vamos ter uma atenção sobre isso. O que significa ter propósito ideológico? É você assumir de antemão
que nenhum texto tem valor aleatório. Nenhum texto é ingênuo. Nenhum texto tem valor neutro, certo? Acreditar na imparcialidade do significado é você não entender que a ideologia ela é operante no silêncio, inclusive. Tá? Bom, no silêncio, como assim? Ela está presente no texto desde o momento da sua criação. Por quê? Porque quando nós escrevemos ou produzimos signos, nós fazemos isso de acordo com o que nós acreditamos ser verdade. E o que nós acreditamos ser verdade não é necessariamente compartilhado com todos. Esse é o propósito ideológico. Ele não precisa ser necessariamente mal, mas ele precisa ser reconhecido como presente, desde o momento da sua criação. Pode passar, Marquinhos. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo bem contemporâneo, bem cotidiano, do que nós fazemos na internet. Uma busca simples de um conceito dentro do Google Imagens. Depois eu gostaria que vocês fizessem esse exercício em casa com algumas palavras, tá? E aí vocês vão entender o alcance desse teor ideológico. Olha só, como vocês podem perceber aí na minha busca, que eu fiz, acho que foi ontem, anteontem, eu quis deixá-la bem próxima dessa reunião, para ficar, né, um dado representativo. Eu escrevi a palavra beleza, tá? E eu coloquei a palavra beleza no Google Imagens. Deem uma olhada, tá? Observem agora os resultados que surgiram dessa busca do conceito de beleza em formato de imagens. Eu vou dar um minutinho para vocês olharem com bastante atenção. Verifiquem aí quais foram as formas, tá, escolhidas, selecionadas, para representar o que é beleza. A gente não vê nenhum homem, a gente não vê nenhuma pessoa de outra cor que não seja branca, certo? E a gente não vê nenhum outro padrão que não seja este padrão que está aí presente para beleza. Se eu quiser outra representação para o conceito de beleza, eu vou precisar acrescentar palavras nisso. Por exemplo, beleza negra, beleza, não sei, masculina, certo? Beleza brasileira, beleza argentina. Eu vou ter que fechar o meu conceito com outras palavras para que eu tenha algum refinamento. Portanto, a diversidade, ela não está presente nesse conceito imagético do signo beleza. Então, isso é o que eu quero mostrar para vocês sobre teor ideológico. Tá? O teor ideológico, ele está presente no dia a dia, nas menores coisas. E essa ideologia, ela nos perpassa. E passa também a significar os conceitos que nós entendemos, que nós trabalhamos. Tá bom? Pode passar, Marcos. Então, olha só, a comunicação do pensamento humano, como é que ela acontece? Pode ser alcançada de inúmeras maneiras. A fala é apenas uma delas. A escrita, entre outros usos, pode também transmitir a fala humana. A sociedade humana apenas reforçou essa forma particular de comunicação. Então, vamos pensar nas possíveis motivações dessa escolha. A arte gráfica parece mais objetiva, né, e substancial que a linguística. Entendam linguística aí como oral, como imagética, como outra coisa que não seja escrita. Então, existe também a necessidade de armazenar informação para si e para outros, distantes no tempo e no espaço. É a coisa da perpetuação da mensagem. Pode passar.
Então, quais são as consequências dessa escolha para outros sistemas de comunicação diferentes da escrita? Ocorreu uma bimodalização da comunicação humana, escrita e fala. Fala entendida como oral, baseada no som. Então, nós temos essa bimodalização, inclusive nos estudos linguísticos. O que é válido para o estudo linguístico? A escrita e a fala oral. Olha que coisa mais, né, impactante, vamos colocar assim. Hierarquização do conhecimento em sociedades humanas é outra consequência. Sociedades ágrafas, sem escrita, passam a ser vistas como menos desenvolvidas. A fala realizada por gestos não é considerada fala. E uma língua que se realiza por outros meios de fala sem som e não possui sistema de escrita atrelado, não é considerada língua, ou é entendida como uma extensão de uma língua oral equivalente. Daí surge a ideia errônea de Libras como uma versão do português sinalizado. Olha como é que eu fiz agora uma espécie de linha do tempo sobre como nós chegamos a esses conceitos. Tá? Todas essas escolhas refletiram em crenças, no que nós entendemos como sendo língua de sinais, ou no que nós entendemos como sendo fala, que aí vem aquela coisa, como é que eu vou falar? Eu vou escolher bastante cautelosamente agora essa palavra. Como é que a gente entende a fala oral? Nas línguas de sinais pelos surdos, a gente entende ele como mudo, porque ele não falaria, uma vez que ele não emite som. Tá? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, que a gente vai retomar. Pode passar, Marcos. Então, o que acontece? Textos. A gente vai entender agora o conceito de texto multimodal. De acordo com a teoria da multimodalidade, Kress van Leeuwen, né, textos são construções multimodais, nos quais a escrita é apenas um dos modos de representação da mensagem. Então, ela é um dos modos, mas todo o sistema educacional é pautado para que nós tenhamos um ensino. Você não manda a criança para a escola para ela aprender a falar. Você manda a criança para a escola para ela aprender a ler e escrever textos escritos, tá? De preferência em português padrão. Então, vamos lá. Continuando aqui. Pode passar, Marcos. E o que acontece agora em relação ao ensino? Tá? Eu já dei uma prévia, mas a gente vai pensar em outra realidade. Com as novas regras da era do argumento visual é assim chamada também pelos mesmos autores, Kress van Leeuwen, em que os sentidos são construídos por meio da utilização simultânea de várias modalidades, é fundamental que os professores sistematizem o trabalho com diferentes semioses e modalidades em sala de aula. O que isso significa? Vamos lá. Quando a gente entra com uma música, quando a gente entra com um filme, quando a gente entra com, sei lá, figuras que sejam, tá, em sala de aula, a gente entende todos esses recursos como suportes para a escrita. Ok, não tem problema inicialmente pensar assim, tá? Mas a gente tem que entender qual é o nosso objetivo com isso. Então, quer dizer que tudo aquilo que está ali é segundo plano, é de menor importância, então o foco permanece na escrita, tá? E não é qualquer escrita, é a escrita formal. Pode passar, Marcos. Então, onde e como entram essas mídias no ensino, se elas são vistas, são utilizadas como suportes? Em um processo de formação de formadores, entendo a formação de formadores como formação de docentes, os cursos de licenciatura, por exemplo.
A perspectiva multimodal, ela aponta um caminho sistematizado para a elaboração de materiais didáticos, por meio da incorporação de mídias diversas que circulam na sociedade. Então, nessa proposta, surgem algumas questões norteadoras. É aqui que eu vou dar uma direção especificamente para o que nós queremos discutir nessa reunião. Tá? Pode passar, Marcos. Tenho alunos e alunas surdos e surdas. E agora? Né? Então, vejam bem. Surdos e surdas são predominantemente visuais. Isso torna a comunicação imagética extremamente importante. Eu queria destacar esse adjetivo, extremamente importante. Tá? A comunicação imagética para esse grupo específico, ela é simplesmente essencial. É isso. Aí tem um outro ponto. Imagens não são produzidas, lidas e interpretadas de maneira universal. Tá? Isso é uma falácia. Aquela história de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, a gente tem que ter muito cuidado quando se trata desse público. É necessário olhar atento aos significados culturais nelas presentes. A modalidade do português a ser ensinada ao aluno e à aluna surda é a escrita. Puxa, mas você acabou agora de fazer um monte de consideração que a escola, ela já destaca a escrita, que a escola já fala somente sobre a escrita. Mas a fala da escola sobre a escrita não é para o surdo e para a surda. Tá? A fala da escrita que é colocada, ela é para o ouvinte. E não é para qualquer ouvinte. É para aquele ouvinte que tenha uma formação adequada em relação à norma padrão. Eles entendem o que isso significa. Ou seja, a gente lida com uma utopia, tá? Nós não estamos considerando aí nenhum tipo de diversidade, nenhum tipo de diferença. A gente ensina para um público homogêneo, que eu vou falar para você, imaginário. É como se fosse um amigo imaginário. Pronto, é isso, tá? Então, isso significa que se eu assumo, naquele momento que eu tenho aluno e aluna surda, tá? E eu quero ensinar para ele o português, eu preciso entender que eu vou ensinar português escrito. Beleza, vou retomar isso daí. Então, na prática, o ensino de língua com atividades que promovam o conhecimento sobre as regras inerentes ao funcionamento da escrita, ele é necessário, ele é anterior, tá? É como se você estivesse apresentando esse novo amigo. Olha, gente, essa aqui é a escrita e ela funciona assim, ó. Pode passar, Marcos. Exemplo, tamanho, cor, fonte das letras, tá? Por que eu tenho tantos tamanhos, tantas cores e tantas fontes de letras diferentes? Porque na minha cabeça, eu suponho que aquele leitor, ele entenda que um título, ele deve ser escrito com uma letra maior, centralizado, com uma fonte diferente, destacado do restante do texto. Isso é eu assumir que aquele leitor, que aquele aluno, entende a lógica de um texto escrito. Regras de paragrafação. Olha só um exemplo. Vou colocar as duas coisas. Paragrafação e paginação. Imagina a seguinte situação. Eu escrevo aqui, eu, professor, faço uma atividade, né? Aí eu faço uma pergunta. E a pergunta, ela é múltipla escolha. E ela tem A, B, C e D. Aí, eu estou lá na minha página e, de repente, o A e o B cabem. E o C e o D vão para a página seguinte. Eu também pressupus que ele entende que quando eu virar a página, o restante da questão continua. Quantos problemas a gente não verifica que o aluno não entende quais são as respostas possíveis porque ele não entendeu o conceito de paragrafação, tá? Parágrafos diferentes, tá? Paginação, qual é a página em que isso continua, eu viro, eu entendo que aquilo ali é uma leitura linear, então eu vou continuar assim, tá? Então, puxa, eu entendo que aquele aluno, ele domina aquilo ali, tudo que eu estou falando agora. Pontuação, eu entendo que ele saiba a diferença entre vírgula, ponto em vírgula,
ponto final. E isso tudo são regras inerentes à escrita, certo? Se nós entendemos que isso pode ser trabalhado de maneira imagética, de trabalhar especificamente o conteúdo linguístico, que eu vou falar assim, que é o verbo, que é o substantivo, que é o sujeito, que é o predicado, eu preciso mostrar para ele, pessoal, o livro, ele deve ser lido assim. Deve ser organizado assim. Esse texto, ele vai estar separado e dividido assim, dessa maneira. Ele começa na página A e termina na página B. Ele pode continuar na página C. Então, são regras que podem parecer naturais, mas elas não são necessariamente compartilhadas com todos. Então, olhem aí o próximo. O português, para qualquer surdo e surda, é uma língua adicional, tá? O que a gente entende como língua adicional? É uma língua nova, tá? É uma língua diferente, como eu vou dizer aqui, ó, de natureza diferente da primeira língua, que preferencialmente deve ser uma língua de sinais, adequada à natureza imagética inerente ao surdo. O que é uma natureza imagética inerente ao surdo? Surdos e surdas são seres visuais. Lembra disso que eu falei anteriormente? Tá? Então, a visualização, a imagem, ela é, como é que eu vou falar? Prioridade. Pode passar. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre material didático de português para surdos. Na realidade, eu destaquei 2 materiais, tá? Eu vou começar com esse de português para surdos e depois eu vou falar sobre um outro material de ensino de Libras, certo? A perspectiva é a mesma, mas a gente vai entender um pouquinho do que eu estou querendo dizer agora. Marcos, eu vou pedir para que você se prepare da seguinte forma. Lá no repositório tem a unidade didática dos meninos, tá? Então, eu vou precisar acessar essa unidade didática, aquela do mobilidade urbana. Ok? Então, vou fechar esse slide aqui, e aí a gente continua. Olha só as questões que eu... Não, peraí.